Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Essa canção chama-se Cálice. Ela foi composta pelo Chico Buarque e pelo Gilberto Gil em 1973, porém, devido ao período que estávamos vivendo no Brasil naquele momento, ela só pôde ser gravada em 1978, com a participação do Milton Nascimento, já que o Gilberto Gil havia mudado de gravadora na época e não podia estar presente. O período mencionado era a ditadura militar, que durou de 1964 a 1985. Foi um período no qual, dentro do Brasil, houve o golpe militar, que restringia direitos políticos, censura a imprensa e os artistas, tanto é que vários artistas, como Chico Buarque e o Gilberto Gil, eles foram exilados, tortura e assassinato de opositores. Um caso mais famoso, mais recente, é o Rubens Paiva, que foi a sua história foi contada no filme Ainda Estou Aqui, que venceu um Oscar agora há pouco tempo, e foi a razão de nós termos escolhido essa canção. Nós queríamos uma canção que falasse sobre a ditadura, né? Que é uma coisa que está tão na mente das pessoas por conta do filme, que é bom, e foi algo que nós quase vivenciamos há pouquíssimo tempo, para lembrar o quanto é ruim, quanto foi ruim esse regime, né? Quanto é ruim em qualquer lugar do mundo, né? Você não ter a liberdade de ir e vir, não ter a liberdade de expressar o seu pensamento. Bom, meu nome é Pamela, eu falo em nome do meu grupo, que é composto pela Eloíde, pelo Eli Edson, pelo Júlio César e pelo Marcos Vinícius. Cada um de nós vai falar um trecho da canção e vamos interpretá-la. Nós escolhemos, o gênero musical era o tema que nós tínhamos que devíamos abordar nesse trabalho, né? Que fala a respeito da importância da música, né? Na vida das pessoas, no geral, né? A interpretação de uma canção, né? O que é a melodia, uma canção, uma letra da música causa nas pessoas, né? Causa na vivência, na vida das pessoas. E principalmente essas canções que têm letras, né? Com várias metáforas, né? Que na época não poderiam, eles não poderiam falar abertamente o que eles estavam passando, o que eles estavam sentindo. Então eles usavam de metáforas, por exemplo, Pai, afasta de mim esse cálice. Eles estavam falando a respeito do período do jardim de Getsemane, que Jesus orou e ele sofreu intensamente antes de ser crucificado, né? Para quem não lembra, Jesus e os seus discípulos eles foram ao Getsemane, que ficava em Jerusalém, né, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Ele pediu que os discípulos eles ficassem sentados enquanto ele orava. Ele se afastou deles, fez as suas orações, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a parte que fala de vinho tinto de sangue faz uma referência à questão da opressão que estavam vivendo naquela época, né? E com o restante, o pessoal vai falando mais profundamente a respeito, analisando essa canção e declamando. Espero que vocês gostem, tenham ótimas reflexões, né? Marcos, e vou dar continuidade aqui à apresentação. Como beber dessa bebida amarga? Trago a dor, engoli a labuta, mesmo calada a boca. Resta o peito e o silêncio na cidade, não se escuta. Do que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade, menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Agora será falado sobre o contexto social e histórico da música Cálice. A música ela foi composta por Chico Buarque e Gilberto Gil entre ali os anos de 1973. Foi um dos períodos mais emblemáticos da história, porque houve uma ditadura militar entre 1964 e 1985. Esse período foi fortemente censurado contra qualquer manifestação contrária ao governo. E o contexto político e a censura na música se deu ali entre 1970, porque estava sob o comando do general Emílio, que esse período foi conhecido como Anos de Chumbo.
E foi um dos momentos mais duros da ditadura, com forte repressão política, por perseguições e torturas e assassinatos de vários opositores. Qualquer pessoa que discursava manifestação contrária ao regime era punido e a censura nas artes se intensificou. A música popular brasileira, o MPB, se tornou uma das formas mais ímpares de impor a resistência, e os artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Geraldo Vandré foram frequentemente censurados. Muitas músicas foram proibidas naquele período, né? Eles precisavam recorrer a metáforas que as pessoas não vissem que eles estavam cantando essas músicas. E o significado de cálice é um jogo de palavras que se torna cálice. O título da música é um dos exemplos mais emblemáticos ali da resistência, né? Porque a censura, houve censura, e a palavra cálice remete ao vinho de Jesus Cristo, que na tradição cristã simboliza o sofrimento de Cristo antes da crucificação. E ao mesmo tempo, quando anunciava cálice, soou como cálice, uma referência direta à representação da ditadura que silenciava os opositores e os artistas na época. A música denuncia a violência, a repressão também, o regime militar, por meio de versos como "Beber dessa bebida amarga" e "Pai, afasta de mim esse cálice". Essas frases elas vão simbolizar o sofrimento imposto pelo governo autoritário e o desejo de libertação. Quando Chico Buarque e Gilberto Gil tentaram apresentar a música no Pomo de 73, foi um festival que foi promovido ali pela gravadora Philips. Os microfones foram cortados ao vivo, impedindo que a canção fosse cantada. Um exemplo claro da censura da época, porque teve razões que o cálice se tornou um hino de resistência à ditadura e permanece até hoje como um símbolo da luta pela liberdade de expressão no Brasil. É uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado, eu permaneço atento na arquibancada pra qualquer momento ter emergir o monstro da lagoa, pai. Como já foi falado pelos meus colegas, né? Essa canção Cálice, ela se tornou uma obra de resistência na época, né? Dos horrores, denunciando os horrores da ditadura militar. A letra utiliza de metáforas, de ambiguidade para driblar o regime, né? A censura na época vivida. A canção também pode ser interpretada como um grito de socorro, um apelo por parte dos compositores por toda a opressão vivida na época. Tanto Chico Buarque como Milton Nascimento foram muito felizes em fazer uma associação do eu lírico com a história de Jesus Cristo, né? No termo cálice, né? Afasta de mim esse cálice, está se referenciando a uma passagem bíblica onde Jesus Cristo está no jardim do Getsêmani e ele clama para que isso, são alguns momentos antes da crucificação, ele clama a Deus para que aquele momento passe, porque ele está muito angustiado, né? E os autores, sabendo da predominância católica, né, cristã brasileira da época, utilizam esses termos, fazendo associação, trazendo essa comparação para trazer peso ao que está sendo cantado e ao que está sendo denunciado ali. Além da ambiguidade, também na palavra cálice, se pararmos para observar, audivelmente percebemos que na primeira voz, né, o autor, os compositores, eles utilizam o termo cálice referenciando ao sofrimento, né? E na segunda voz, como que uma voz de fundo, ele utiliza a mesma palavra, mas em tom imperativo, de mandar calar-se mesmo, né? Trazendo essa prática tão costumeira no regime opressor de censura, né? Analisando alguns versos, principalmente esses últimos versos que nós ouvimos, né? Os compositores escrevem da seguinte forma: como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esses versos, eles trazem uma expressão de angústia, né? Vivida pelo regime, como nós já sabemos, quando ele fala
acordar calado, né, há uma simbologia aqui, a necessidade de reprimir a voz, reprimir as emoções, né, de não poder falar o que se pensa, como nós sabemos, né, isso era impossível se falar, principalmente sobre o governo, né, e ele ainda coloca que na clara da noite eu me dano, indicando esse sofrimento e a dor que se intensificavam no silêncio da noite. E quando estudamos sobre o período, fica bem presente que a maior parte das repressões, né, das perseguições, das prisões aconteciam ao final do dia, à noite também. Infelizmente, muitas mortes, né, aconteciam à noite justamente para ocultar provas, né, ocultar qualquer indício do governo. Ele também diz ainda que ele quer lançar um grito desumano, né? Ele mostra que ele revela um desejo desesperado aí de querer romper esse silêncio, mesmo que isso implique em recorrer a medidas extremas. Com o decorrer dos trechos, e para finalizar já minha participação, no final do que nós ouvimos, os compositores relatam da seguinte forma nos trechos: esse silêncio me atordoa. Atordoado, eu permaneço atento. Atordoado, eu permaneço atento. Na arquibancada, para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Os versos abordam toda a tensão, como já foi dito, o medo constante, né? Principalmente quando ele fala sobre, no final, sobre ver emergir o monstro da lagoa. É uma metáfora poderosa que evoca a imagem de um perigo oculto iminente, dando a entender que pode surgir a qualquer momento, né? Esse monstro da lagoa, no caso, a repressão, né? As punições, a violência, as mortes e, infelizmente, a brutalidade que o regime trouxe, né? Em resumo, esses versos, eles são uma poderosa metáfora que podemos colocar aqui como um símbolo, né, do sofrimento e da angústia da época, infelizmente causada pelo regime militar no Brasil, né? Eu agradeço a participação e, assim como os meus colegas, entendo que essa canção nos traz uma poderosa reflexão. Incrível como ela nos remonta, ela nos faz transportar para a época e nós conseguimos sentir toda a angústia infeliz, né, vivida por tantas pessoas num período obscuro no Brasil. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Olá pessoal, dando continuidade, sou Júlio César e nesse trabalho estamos apresentando uma das grandes canções do nosso cancioneiro brasileiro. A canção Cálice de Gilberto Gil e Chico Buarque é um grande sucesso, né? Ele faz parte de um fato histórico aqui do nosso país, a época em que o governo era da ditadura militar. O que acontece? A música, ela é uma linguagem que percorre muitos lugares, então ela tem uma extensão muito prática, né? Ela é eficiente, porque ela tem um alcance valioso, né, com isso. Então, naquele período, sendo a música uma arte que expressa com maior precisão os sentimentos, anseios, tristeza, alegria, perspectivas do ser humano, os compositores Chico Buarque e Gilberto Gil fizeram essa canção, e naquele momento em que todas as canções, todos os artistas, para ter suas canções liberadas, elas tinham que passar pela supervisão do governo, que era um ditador. A ditadura militar, ela tinha essa característica, né? Ela mandava em tudo. Então, o que acontece? O artista, para fazer uma canção, tinha que passar pela ditadura. Se não passasse, sofria represália. E mesmo quando passava, poderia também sofrer represália. O que acontece? Sendo uma canção muito importante da MPB, da música popular brasileira, sendo que as canções têm esse objetivo, essa função,
né? Seja ela para entreter, para dança, outras ações, inclusive para apreciação. Então a gente tem essa canção com esse objetivo, né? A gente aprecia a canção Cálice, tendo todo esse valor vinculado à época da ditadura, né? O sentimento das pessoas, que era de se calar ou não, né? Então os compositores fizeram essa canção com esse propósito, de fazer refletir as pessoas, né? E sendo uma linguagem tão importante como é a música, e uma expressão artística, ela é muito valiosa e registra também esse momento que o nosso país já passou, né? Pela ditadura. E toda a harmonia e melodia trazida na composição desta obra, ela tem um intuito. Vejamos que quando os instrumentos, a música começa com silêncio e as vozes dos intérpretes, né, contemplam todo aquele silêncio da canção. Começa pelo um piano, um teclado, lentamente, e vai se unindo a harmonia desses instrumentos, um violão mais melodramático. Ele tem aquela característica mais dramática, né, a canção. E até a forma que os intérpretes fazem. Cálice, pai. E depois se percebe que o pai, no início da música, ela é mais suave, pai. E depois ela tem uma evolução na sua clamação. Pai, né, afasta-me desse cálice. Então, o que é que acontece? Toda a estrutura da música, ela tem um objetivo, que é alcançar justamente a percepção das pessoas, né? Veja que ela é toda trabalhada nos seus versos, nas suas estrofes, né? Tudo isso ela tem o propósito, o propósito dela é alcançado, tanto da escrita, a interpretação, a melodia, né? Elas são unidas e fazem dessa grande canção um clássico do nosso cancioneiro brasileiro. Certo? E mais uma consideração é que esse ato de resistência na canção, ela reflete justamente o que as pessoas passavam naquele período, na década de entre 70, né? Então, para se ter uma ideia, a canção tem mais de 50 anos. Vejamos quão importante foi a música para todo esse período, para não esquecermos que já houve esse tipo de governo no nosso país, e também entender a importância da música para toda a nossa cultura, né? Por exemplo, podemos ter músicas de vários sentidos, para se entreter, se divertir, numa boa, para dançar, né? Alegria. E também temos as músicas de apreciação, a gente conhecer o contexto, entender por que daquela canção foi feita, né? Então, pessoal, nós agradecemos a atenção de vocês e também convidamos aqueles que ainda não conhecem a canção a ouvir em sua íntegra Cálice, de Gilberto Gil e Chico Buarque. Muito obrigado, pessoal. Então, conforme muito bem apresentado pelos meus colegas, a canção Cálice ela tornou-se um dos mais famosos hinos de resistência do período da ditadura militar, porém não o único, né? Então, diversos outros artistas como Caetano Veloso, Elis Regina, também compuseram músicas, né? E aí, dentro dessas canções, em que eles tiveram que colocar dentro dos seus versos, né, as formas corretas de fazer a denúncia do que estava acontecendo, pois a repressão, né, naquele período para os artistas era muito forte, então muitas músicas não puderam ser lançadas durante o período da ditadura militar. Então a gente trouxe a questão da música Cálice, né, como forma de debate, para que nós pudéssemos expor, né, discutir um pouco, né, e apresentar um pouco essa música, né, essas questões vividas no período da ditadura militar. Né, como meus colegas colocaram, então é uma temática de extrema importância a se trabalhar, tanto no ensino fundamental como no ensino médio,
Então fica uma dica da temática se trabalhar dentro do assunto abordado da ditadura militar. Então, as repressões, os artistas que sofreram essas repressões, o que eles fizeram para denunciar, né, os acontecimentos da época, bem como a música, né, dita como arte, né, tida como arte, ela não serve apenas para entreter as pessoas, elas servem também como uma forma de protesto. Então, e nesse sentido ela foi utilizada como uma forma de protesto. Ela veio para conscientizar as pessoas do que estavam acontecendo, para divulgar as opressões que estavam ocorrendo, a corrupção que estava acontecendo dentro do governo, dentro do período. E aí, eu, em nome do meu grupo, agradeço, né? Nós agradecemos a cada um que assistiu nosso trabalho, que possa também levar as discussões acerca da temática, né? Então, a gente agradece a cada um que assistiu, que contribuiu para o nosso trabalho, a cada um que assistiu o nosso trabalho, que se sintam à vontade para também debater sobre a temática sobre a música, né? Então, para ouvir a música, ouvir as estrofes da música, viajar um pouco dentro de cada mensagem que a música nos quer passar, e também debater sobre a temática, sobre o tema que a música traz, sobre toda a repercussão da história que a música nos apresenta.